Bom, nerds, bem distante do reino de Eternia é este He-Man. Hoje a gente vai falar sobre esta live action que, na minha opinião, é a pior live action deste ano, viu? E vem aí crítica pesada. Se você gosta, logicamente, do que a gente vem aqui sempre trazer para você, muitos conteúdos voltados para cultura nerd pop. Vamos também já falar para você que esta live action está disponível no streaming. Já vamos trazer já essa informação. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e para você não perder de nada das nossas críticas, sugestões e também das notícias que aparecem aqui na nossa Nerd Sem Fio TV. Ativa o sininho, se inscreve aqui no nosso canal, viu? Depois também passa aqui na bio e confere os nossos links aí das nossas colunas e também dos nossos outros canais de comunicação. Passa aqui, viu? Bom, agora vamos falar para você sobre essa live action de He-Man. É bem distante, como eu disse no início do vídeo, do que a gente conhece com relação à conjuntura desta produção de He-Man. Eu falo da animação, né? A animação que, assim, é maravilhosa, é nostálgica, e por ela ser tão boa e tão, assim, fresca na memória de muitos, né? E acredito que tem muita gente jovem que assiste ainda esta animação, porque ela é muito bem feita, muito bem produzida, e tem um detalhe muito importante que não tem dentro desse filme, que é o que He-Man sempre prega, inclusive tem até páginas de Instagram que tem essa brincadeira, entre aspas, que é a lição de moral que todo episódio de He-Man tem. Vamos começar falando sobre o que é a live action e o que é a animação e porque elas não têm nada a ver uma coisa com a outra e é muito distante. Primeiramente, a gente pode falar sobre os personagens. O He-Man, ele não tem a divisória entre He-Man e também o Adam, né? O Príncipe Adam, ele é como se fosse o Clark Kent para o He-Man, né? E o He-Man é como se fosse o Superman para o Príncipe Adam. Então, não tem isso. Eles dois são a mesma pessoa e para mim isso já quebra muita coisa do que é o He-Man, porque o He-Man é justamente tem essa brincadeira dentro da própria animação, eles ficam assim, mas eles se parecem tanto, né? Então já tem esse misticismo já jogado por terra. Outra questão também, na minha opinião, eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, é uma das piores coisas que acontece dentro dessa produção, que é aí eles desqualificar o mentor. O mentor, como o próprio nome dele diz, ele é um mentor do He-Man. Ele é um cara que serve de exemplo. Ele é um cara que ajuda o He-Man a se transformar no grande guerreiro que ele é. Ele é um auxiliar ali, né? E nesse mentor, na verdade, ele não é nada, sabe? Ele é só simplesmente um bêbado. E que, assim, isso é horrível, sabe? Até porque, se você quer uma live action que se trata que vem de uma animação, que é para crianças, e detalhe, essa animação ela surgiu através dos bonecos que foram um sucesso na década de 80, então significa que tudo isso gira em torno das crianças. E se você coloca uma pessoa bêbada na animação, não fica tão legal, né? Então, acho que assim, eles tinham que ter pensado no que ia abordar com relação ao mentor, né? E não tinha muito o que pensar, assim, de viajar demais na maionese como eles fizeram. Era fazer o papel simples, o que está lá na animação, traz para dentro da live action e com um pouquinho mais de contexto, né? Dito isso, a gente tem o Gato Guerreiro, que também é a mesma coisa do He-Man, né? O mesmo personagem, tanto como o Gato Guerreiro, quanto também o Pacato. Eles são a mesma coisa. E também acontece o mesmo efeito com o He-Man. É a mesma coisa com o Gato Guerreiro. Quebra totalmente a graça do personagem. Você também não tem a presença do corpo, porque eu falo que ele não aparece. Para mim, o final, ter ele só como um fanservice, uma cena pós-crédito, não serve. É ruim, porque o corpo, ele é engraçado, ele é um alívio cômico dentro da produção de He-Man. Eu falo da animação, porque a live action não tivemos ele. Então isso é ruim pra caramba. E para finalizar, com relação a toda a história, e a gente tem o Jared Leto para mim, ele é um daqueles atores que é selo de qualidade, seja que a gente pode colocar assim, com uma produção ruim. Se tem um filme ruim, tem Jared Leto. Nem que for ele lá aparecendo como uma espécie de coadjuvante. Eu vou falar um negócio para vocês, viu?
Tem um filme de Quarteto Fantástico de 2016, esse filme ele é abandonado, esquecido, inclusive tem o Michael B. Jordan nessa produção. Eu tenho certeza que o Jared Leto deve ter participado dele lá como coadjuvante, porque ele, todo filme de cultura pop, ele tá lá e o filme é ruim, vai mal em bilheteria e etc e muito mais. Então, assim, na minha opinião, He-Man com o Jared Leto era já sinônimo de fracasso. E o esqueleto dele é horrível, é péssimo. Não tem nada a ver com o nosso esqueleto que conhecemos da animação. E assim, nossa, vou dizer os pontos positivos desse filme agora. Muito difícil, mas tem. Temos aí a fotografia, né? Assim, tá bem interessante, bem próximo também da animação. Os efeitos visuais são bem interessantes, os combates também são interessantes. E temos aí o dublador, né, o Graciano Júnior, que é o cara que sempre dublou o He-Man e que, na minha opinião, foi o acerto do estúdio ter trazido esse cara e foi o que me manteve por muito tempo assistindo esse filme, porque é 2 horas e pouco de filme. Então, assim, só tem isso. E eu esperava que fosse mais. Então, na minha opinião, He-Man é a pior live action desse ano de 2026. Se bobear, uma das piores live actions que eu já assisti. Tá no meu top 5, viu? E olha que tem uma galera bem ruim aí. Então, assim, se você quer assistir He-Man, põe a sua conta em risco, viu? Porque, na minha opinião, é uma produção horrível. E detalhe, viu? Eu acho que, pelo reflexo de He-Man, e por mais que ele tá indo bem no streaming, é mais pela curiosidade do que até mesmo pela produção, eu acho que não teremos o filme da She-Ra. E a gente sabe que a Mattel tá pensando em fazer aí produções voltadas para as suas linhas de brinquedos, né? Já tivemos Barbie, agora He-Man, e possivelmente teremos Hot Wheels e até outras produções. Mas deixe seu comentário aqui, eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram de He-Man, vocês estão assistindo He-Man aí no streaming, deixa aqui seu comentário. Aproveita, a galera também da velha guarda, deixa seu comentário aqui. Acha que parece com a animação? A live action está de acordo? Ou vocês concordam comigo? Quero saber de vocês. Aproveita e compartilha esse vídeo pra galera. Para quem acha que também não gostou de He-Man, compartilha para todo mundo aí, beleza? Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, estoura o botão de like. Até a próxima. Eu fui!